Meus irmãos, tendo lido 1 Crônicas capítulo 9 e tendo dirigido a Deus a nossa oração, concluímos aqui a lista das genealogias e percebemos que logo de início, nos primeiros versos, Deus não apenas diz que aqui está concluída a genealogia, mas também nos diz os acontecimentos, o contexto histórico daquele momento. Todo Israel foi registrado por genealogias e escrito no livro dos reis de Israel, escrito nos livros dos reis de Israel, não necessariamente primeira e segunda reis, mas livros históricos que de certa maneira foram perdidos com o passar dos anos, ou talvez destruídos. Nem todos estão aqui, mas esses nomes foram registrados e constam aqui em 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9. E o contexto histórico é que Judá foi levado para o exílio lá na Babilônia por causa da sua transgressão. Judá pagou pelo seu erro de deixar os caminhos de Deus, de adorar a outros deuses, de buscar outras soluções para a sua vida, de não se inclinar perante o Senhor, e por isso foi levado exilado no cativeiro para a Babilônia. Mas o que acontece aqui é que agora o povo está voltando, e está voltando aos poucos. Depois de ter sido levado cativo, ter vivido exilado, agora o povo está regressando para Jerusalém. E deixa isso bem claro: os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões, nas suas cidades, foram os israelitas, gente do povo da tribo de Judá, de Benjamim, gente da tribo de Efraim, de Manassés, como é descrito no verso 3, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. E nós sabemos que tudo isso aconteceu lá com a volta de Zorobabel, com Esdras, no livro de Esdras, e no livro de Neemias, quando Neemias também regressou para Jerusalém. Então eles tiveram este propósito de repovoar Jerusalém, a capital do reino de Israel, o lugar onde Deus se manifestava, e como bem descreveu Neemias, a cidade santa, a Jerusalém, o lugar escolhido por Deus. Então vemos em Esdras 12, Neemias capítulo 11, a confirmação de que de forma voluntária alguns estavam então regressando para Jerusalém. Então até seria interessante se nós pudéssemos abrir nossas Bíblias lá em Neemias capítulo 11. Neemias capítulo 11. Tudo aconteceu lá em Esdras capítulo 2, e de certa maneira Neemias apenas confirma que esses são os chefes que já estavam morando em Jerusalém, porque voltaram com Esdras. Esdras viveu um pouco antes, ou regressou um pouco antes de Neemias para Jerusalém. Então são estes os chefes, versículo 3, da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão. A sequência é a mesma. Note: Israel, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo e os servos de Salomão. Esdras capítulo 2. Versículo 1 e 2. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispá, Bigvai, Reum e Baná. Eis o número dos homens do povo de Israel. E aí vai falando do povo, dos sacerdotes, dos levitas e dos servos do templo, tudo em Esdras capítulo 2. Nós não vamos ler todo esse texto, se você quiser depois leia, vai ser muito bom para você. E você vai notar que estes homens foram voluntários, homens voluntários, assumiram este desafio de regressar para repovoar Jerusalém.
homens que nem eram da tribo de Judá, eram de Benjamim, de Efraim, de Manassés, mas estavam ali juntos neste propósito: repovoar Jerusalém, a cidade escolhida por Deus. Foram homens voluntários que se depararam com uma triste realidade: a miséria e a destruição. O templo destruído, os muros derrubados, o povo em estado de miséria, sem ter o que comer, cinzas. Foi apenas o que restou de tudo aquilo que foi um dia uma cidade gloriosa. Cinzas, porque a cidade e os seus portões foram passados ao fogo. Neemias capítulo 1 mostra o momento em que Neemias recebe notícias e a descrição de como era a realidade lá em Jerusalém antes de regressar, que é exatamente o contexto, não se esqueça, o contexto de 1 Crônicas capítulo 9. Esse era o contexto. Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E o resto da história nós sabemos. Ele foi comparecer na presença do rei, e lá estava ele abatido, entristecido, e Deus, por meio disso, abriu as portas para que ele retornasse para Jerusalém. Então ali veio Neemias, assim como Esdras, de forma voluntária, com alguns homens, para não apenas repovoar Jerusalém. Os homens descritos aqui em 1 Crônicas, versículo 1, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9, homens que voltaram para repovoar de forma voluntária. Esses homens não eram apenas voluntários, homens dispostos a servir a Deus naquelas circunstâncias miseráveis na qual estava o povo de Israel. Não eram apenas voluntários, nós podemos até dizer que eram homens corajosos, porque eles trabalharam sim de forma corajosa para restaurar aquilo que havia sido destruído. Se você ler Esdras, você vai ver as grandes lutas que enfrentaram na reconstrução do templo, e quantos inimigos se levantaram. É até interessante notar uma das ocasiões, Esdras capítulo 4, em que se levantaram alguns dos inimigos para impedir a obra da reconstrução do templo. E de certa maneira em Esdras capítulo 4, do versículo 6 a 16, eles mencionam que não apenas o templo estava sendo reconstruído, mas também estava sendo reconstruído os muros. E quem reconstruiu os muros? Neemias. E louvado seja Deus, porque a sua palavra se confirma e se completa, e de certa maneira traça para nós todo o quadro daquilo que estava acontecendo. Esdras capítulo 4, versículo 6 diz assim: no princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, aqueles que haviam regressado com Esdras. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, pessoas que haviam retornado com Esdras, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. É interessante, eles regressaram com Esdras e agora estavam falando mal de Jerusalém pelas costas de Esdras. Então não se espante se algo semelhante acontecer com você, viu? É bem natural. Aqueles que não temem a Deus às vezes se parecem nossos amigos, nossos aliados, mas pode se preparar para a traição virá a qualquer momento. Eles estavam traindo Esdras,
escreveram para falar mal de Jerusalém. Versículo 9: escreveu Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, e outros seus companheiros. E o que eles escreveram foi: de nataístas, afarsaquitas, tapelitas, arfazitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas e outros povos, que o grande e afamado Osnapá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe o aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Que trairagem! Mas nota o contexto: regressaram, viram que alguns israelitas voltaram de forma voluntária e estavam trabalhando para reconstruir o templo, para reconstruir o muro. Esdras e Neemias, períodos similares, chegaram a viver praticamente um tempo idêntico na região de Israel, de Jerusalém, e estavam lá reedificando. Então vemos que homens voltaram de forma voluntária, e eram não apenas voluntários, eles eram corajosos, porque tiveram que lidar com grandes dificuldades e com as investidas do inimigo. Basta lembrar Neemias, era construindo um muro com a colher de pedreiro numa mão e na outra mão a lança e a espada, prontos para a batalha, prontos para defender a sua terra, cada um de frente da sua casa, mas todos trabalhando e preparados para a batalha. Então não eram apenas homens voluntários, eram homens corajosos. Ao mesmo tempo que estavam trabalhando, estavam de guarda, prontos para enfrentar os inimigos. E assim foi com Esdras, assim foi com Neemias, e esse é o contexto de 1 Crônicas. E o que nós notamos aqui em 1 Crônicas é que, apesar disso tudo, de serem homens voluntários, dispostos, de serem corajosos, de estarem enfrentando grandes dificuldades, apesar disso tudo, dos inimigos constantes, eles ainda assim permaneceram perseverantes no serviço do Senhor, permaneceram firmes. E 1 Crônicas, do versículo 10 até o versículo 34, descreve exatamente os servos do Senhor trabalhando na obra do Senhor, independente das dificuldades, eles se mantiveram perseverantes. Perseverança é a qualidade daquele que não desiste, não desanima diante dos obstáculos, não volta atrás, não é teimoso, é perseverante. Ele sabe qual é o seu propósito, para o que foi chamado, e nós já descobrimos lendo Crônicas que os servos, os levitas em especial, foram chamados para servir. E nesse propósito eles estavam perseverantes, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte de acordo com as suas habilidades. Nota bem o versículo 13, quando diz assim: como também seus irmãos, cabeças das suas famílias, ao todo eram 1760 ao todo, homens capazes,
capacitados, preparados para a obra do ministério na casa de Deus. Apesar das dificuldades, eles estavam usando as suas habilidades para servir a Deus, cada um fazendo a sua parte. Estes aqui no versículo 13, no ministério da casa de Deus. Do versículo 17, vemos ali a descrição dos porteiros, que tinham a responsabilidade não apenas de abrir a casa de Deus. Como porteiros, eles tinham a responsabilidade de abrir a casa de Deus, de guardar as portas da casa de Deus, não entra ninguém estranho, e ninguém que não seja o povo de Deus, e eles tinham a tarefa de vigiar. Por isso ficavam ao redor da casa de Deus. Veja aí versículo 27, 1 Crônicas capítulo 9, versículo 27. Estavam alojados à roda da casa de Deus, ao redor da casa de Deus, porque a vigilância lhe estava encarregada, e tinham o dever de abrir as portas todas as manhãs. E de certa maneira, de forma indireta, se tinham que abrir todas as manhãs, eles também tinham que fechar toda a noite, era tarefa deles. Então vemos aí os servos de Deus que estavam lá de forma voluntária, corajosa, servindo a Deus e de forma perseverante, cada um fazendo a sua parte, uns no ministério, de levar o povo a servir a Deus, a lembrar de Deus, a recordar a vontade de Deus, outros como porteiros, servindo na porta, como guarda, como vigia. Vemos ali os contadores, aqueles que faziam a contagem de tudo aquilo que entrava e saía do templo. Versículo 28, alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Então alguém tinha que contar. E olha, naquela época no templo tinha coisa, e haja material, então eles tinham que contar tudo que entrava e tudo aquilo que saía. Essa era a responsabilidade de um grupo ali dos levitas. Havia também os zeladores, que tinham o zelo de todos os utensílios da casa. Havia aqueles que contavam e havia aqueles que zelavam pelo material. Versículo 29, outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário. Encarregados, tinham que tomar cuidado, tinham que cuidar do material, não ficava tudo nas costas de um só, cada um fazia a sua parte. Então eles tinham esse cuidado com os móveis, com os objetos do santuário, como também a flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso, da especiaria. Tudo que estava dentro da casa de Deus, eles tinham que saber, e eles tinham que cuidar. Havia também não apenas os contadores, os porteiros, os zeladores, havia também perfumistas, havia cozinheiros, versículo 29 a 32, outros que estavam encarregados dessas coisas. Alguns, versículo 30, dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias, trabalhavam para preparar o incenso. Matitias, versículo 31, dentre os levitas, o primogênito de Salu, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia nas assadeiras. Assava os pães, cozinhava e preparava as coisas. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Então, de forma clara, o que nós estamos notando do versículo 10 até o versículo 34, nós paramos no 32, por favor, não se perca, é que cada servo, cada levita, cada parte do povo que tinha voltado para Jerusalém e estava servindo a Deus de forma voluntária, e estava servindo a Deus de forma corajosa, e estava servindo a Deus de forma perseverante, cada um fazendo a sua parte. Apesar das dificuldades ao seu redor, eles se mantiveram firmes, cada um fazendo a sua parte. Porteiros, ministros, guardas, vigilantes, contadores, zeladores, perfumistas, cozinheiros, cantores. Versículo 33, quando diz: quanto aos cantores,
cabeças das famílias entre os levitas estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e noite estavam ocupados no seu mistério. Não era apenas cantar, alguém tem que tomar conta dos instrumentos, e os instrumentos precisam estar afinados, porque se o instrumento não estiver bem afinado, quando o músico toca, ninguém entende nada, não faz sentido. Então cada um fazia a sua parte. Essa era a realidade do povo de Israel naquela ocasião. E o que nós podemos dizer, talvez olhando para isso e indo além para Esdras e Neemias, é que enquanto eles estavam servindo a Deus de forma voluntária, corajosa e perseverante, sem desanimar, o resultado disso tudo, poderemos dizer lá em Esdras e Neemias, Esdras reconstruindo o templo e Neemias reconstruindo o muro, nós podemos dizer que no final foi só alegria, o povo feliz, comemorando o resultado, o que aconteceu: o templo restaurado e os muros reedificados. Aquele muro que alguns julgavam que uma raposa passando, batendo com o rabo derrubaria, e estava tudo acabado e o povo festejando. Por quê? Por que isso aconteceu? Por que a felicidade no final disso tudo? E o que isso tem a ver com 1 Crônicas capítulo 9? Esdras e Neemias só alcançaram esse resultado, o povo só pôde festejar no final disso tudo a grandeza de Deus, a glória de Deus, porque Esdras e Neemias tiveram ao seu lado, puderam contar com pessoas voluntárias, corajosas e perseverantes. E é exatamente o que descreve 1 Crônicas 9. E é aqui que entra tudo dentro desse contexto. 1 Crônicas nos mostra os servos de Deus servindo de forma voluntária, corajosa e perseverante. O que trouxe o resultado em Esdras e Neemias, a festa, poder contemplar a glória do Senhor. Então, olhando para tudo isso que nós lemos e que compartilhamos nesse capítulo, que lição nós podemos tirar para as nossas vidas? O que nós podemos aprender com tudo isso, com 1 Crônicas capítulo 9? O que nós podemos aprender com tudo isso é que depois que passar a miséria, a destruição, esse período difícil que temos vivido, e não me refiro apenas à pandemia que estamos vivendo, mas de certa maneira esse cristianismo miserável de pessoas que procuram apenas a satisfação de seus próprios desejos, uma destruição realmente dos valores espirituais estabelecidos por Deus, por princípios mundanos. Diante disso tudo, Deus ainda vai precisar de crentes voluntários, crentes que tenham disposição para usar os talentos que Deus lhe deu para servir de fato a Deus. Não é pessoas que são obrigadas a servir a Deus. Você não é obrigado a servir a Deus, nem é obrigado a contribuir com a obra de Deus. Não, Deus está procurando pessoas voluntárias, cujo espírito foi tocado por Deus e que tem disposição para servir ao Senhor de todo o seu coração. Então Deus ainda está procurando crentes voluntários, como aqueles servos que estavam servindo a Deus em 1 Crônicas. Deus ainda está procurando crentes corajosos, que tenham a coragem de assumir a responsabilidade de servir a Deus apesar das adversidades, e mesmo que se levante os inimigos, crentes que têm coragem para defender a causa de Deus, a vontade de Deus, os princípios estabelecidos por Deus. E sem dúvida, Deus ainda está precisando de crentes perseverantes, que não se deixam abalar, não ficam intimidados com os obstáculos da vida, que não esmorecem porque a situação é difícil. Mas Deus ainda está procurando aqueles que vão permanecer firmes no serviço de Deus, no serviço do Senhor, apesar das dificuldades.
de suas próprias limitações. Então o que nós aprendemos é que estes servos viram a glória de Deus porque serviram de forma voluntária, corajosa e perseverante. E o que nós aprendemos é que Deus está esperando isso também de cada um de nós. Que no serviço do Senhor eu possa ser um crente voluntário, disposto a usar aquilo que Deus me deu de talento na sua obra, um crente corajoso que assume a responsabilidade de fazer a vontade de Deus, e um crente perseverante, que quando os obstáculos surgirem, não vai desanimar, não vai desistir, mas vai permanecer firme. É isso que Deus espera de mim, e certamente é o que Deus espera de você. E a pergunta que deve ser respondida então, diante dessa meditação, diante disso tudo que você aprendeu, o que você está esperando para se alistar no serviço de Deus? O que você está esperando para se alistar, prontificar para servir ao Senhor? Então que fique essa mensagem gravada no seu coração, que Deus está te chamando. Então se aliste já para o serviço do Senhor. Que Deus nos abençoe.